Hoje a figurinha da vez é dele, Michael Leite. O atacante que era ambidestro foi revelado pelo Santo André, mas ele só foi aparecer no cenário nacional com a camisa do Santos, em 2008. Lembra quando ele era acionado no ataque, cara, que ele disparava na corrida e era difícil de pegar o Michael Leite? E aí, num dos primeiros jogos com a camisa do Peixão, já dava pra ver que ele ia ser um jogador de destaque. Teve um jogo contra o Vasco, por exemplo, que o Santos ganha de 5-2. Ele sofre 3 pênaltis e o Kleber Pereira converte os 3 e ele ainda dá uma assistência pro Molina. Infelizmente, naquele ano de 2008, quando o Michael Leite tinha recém-completado 20 anos, ele sofre aquela fatídica lesão no joelho. Até então, uma lesão que não tinha acontecido com ninguém na história do futebol. Ele conseguiu romper todos os ligamentos do joelho direito. As consequências dessa lesão para o Michael Leite foi muito séria, porque ele passa um mês usando cadeira de rodas. Durante 8 dias ele só conseguia dormir 1 hora por noite, porque você imagina, o corpo tem que se mexer à noite, né? A gente se mexe e aí até ele entender, o cérebro também, que a perna estava machucada e toda aquela coisa, era meio difícil. Meio não, completamente difícil. E ele passou 1 semana tomando injeção na barriga para poder fazer a circulação do sangue no corpo, porque, né, estava parado, então não conseguia andar para fazer esse sangue circular. Isso foi em agosto de 2008. Aí ele fica 8 meses parado por causa dessa lesão, volta em junho de 2009, e aí, na primeira partida que ele voltou, ele se machucou de novo no mesmo joelho, e aí o retorno previsto era só para 2010. Cara, e o curioso disso tudo é que o Michael Leite estava comendo a bola antes da lesão. Então, assim, o empresário dele tinha uma proposta em mãos dos Emirados Árabes de 10 milhões de euros ali, na mão. E aí ele ia jogar o jogo no domingo contra o Flamengo, que é o jogo que ele se machuca, e na segunda-feira ia debater com o Santos se a renovação de contrato ia sair ou se ele ia ser vendido. Então ficou naquela, ele infelizmente se machuca nesse jogo, e isso nunca aconteceu. E anos depois, quando ele já tá no Palmeiras, e aí o Felipão, né, também está lá, o Felipão falou para ele que o Chelsea, na época onde o Felipão treinava, estava monitorando o Michael Leite para saber qual que era a situação, se de repente fazer uma proposta e até mesmo levar ele para a Inglaterra. Olha só que absurdo, cara. Coisas do futebol. Bom, já falando de Palmeiras, a ida do Michael Leite para o Palmeiras foi o seguinte. Ele assina um pré-contrato com o Palmeiras em janeiro de 2011 e o contrato dele com o Santos acabaria no meio daquele ano. Só que o Santos não abre mão dele para ele ser liberado para o Palmeiras e ele também, como profissional, cumpriu o seu contrato. Foi campeão da Libertadores e aí um dia depois que o Santos se tornou campeão, ele vai para o Palmeiras. O Michael Leite já disse em algumas entrevistas que a ida dele para o Palmeiras foi também por uma questão financeira e porque ele queria mais visibilidade e espaço, porque no Santos a concorrência era muito grande. Então ele via que ali ele não ia ter, vamos dizer assim, uma vida longa como titular ou quase nunca, né? E aí ele vai para o Palmeiras e tudo, e um pouco antes dele ir para o Palmeiras, também tinha propostas do Corinthians e do Flamengo. Ele disse que pro Flamengo quase foi, mas por alguns detalhes não foi fechada a negociação e ele acabou indo pro Verdão mesmo. O começo dele no Palmeiras foi muito bom, ele marca gol na estreia, foi aplaudido pela torcida por toda aquela velocidade, aquele raciocínio rápido, todas aquelas jogadas, né, de improviso e até mesmo de criação que ele tinha pela ponta e tudo. Ele conseguia mesclar muito bem essa coisa de correr e pensar rápido, vamos dizer assim. Então, tinha alguns lampejos ali de criatividade e isso ajudou muito ele. No ano seguinte, 2012, ele consegue ser campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras invicto, mas aí a forte concorrência prejudicou, vamos dizer assim, o Michael Leite de novo. Isso fez com que ele oscilasse no rendimento, porque o Palmeiras vinha mal no Brasileiro, apesar de ter conseguido o título da Copa do Brasil, e o Michael Leite era um dos nomes de destaque do clube. Então isso pesou para que ele oscilasse também. Então isso acabou impactando no futebol dele de uma maneira geral, e aí começou a ser cobrado pela torcida e tudo, e naquele ano, infelizmente, o Palmeiras cai, e aí as coisas não vão muito bem para o atacante. Depois o Michael Leite começou a ser emprestado para vários clubes aqui no Brasil até o seu contrato acabar com o Palmeiras. Ele também roda por alguns clubes no exterior, como México, Emirados Árabes, né? Jogou para alguns clubes lá, e isso fez com que a carreira dele se tornasse mais longa. Podemos dizer que hoje o Michael Leite é o andarilho da bola. Até a conclusão desse vídeo, ele já atuou por 21 clubes.
O último dele foi o Sorriso do Mato Grosso, e ele está com 36 anos.